Olá, alunos do oitavo ano da Escola Jaderlândia. Quem fala com vocês nesse momento é o professor Rosemildo Lima, professor do ensino fundamental e do ensino médio da Escola Jaderlândia, particularmente do período da tarde. O professor que atua no período da manhã é o professor Orlando Júnior. Nós estamos numa parceria, eu e ele montamos um material especial para iniciarmos esse ano letivo, né, que iniciaríamos dessa forma, remotamente, mas com certeza confiante de que tudo vai dar certo e que a gente, muito em breve, vamos nos encontrar com as nossas aulas presenciais. Então, esse material é conjunto, né, foi produzido tanto por mim quanto pelo professor Orlando, que nós vamos estar distribuindo para as turmas do oitavo ano da escola Jaderlândia. É com muita satisfação que a gente inicia esse novo ano letivo, ok? Então vamos lá. O assunto que nós vamos tratar nesse primeiro período é sobre os continentes e os oceanos. Vamos entender o que é um continente e quais são os oceanos que circundam esses continentes. Vamos trabalhar um pouco sobre a posição do Brasil no mundo, como é que o Brasil se localiza no mundo e quais as formas de localizar o Brasil no mundo. E vamos fechar essa primeira parte com a formação territorial do Brasil, ok? Então vamos lá, gente. Primeira parte do assunto. Nessa primeira parte nós vamos entender o que são terras emersas. Terras emersas é o que a gente conhece popularmente como continentes, são aquelas terras que estão acima do nível do mar, correto? As grandes extensões de terras emersas da crosta terrestre, ou seja, as terras que estão acima do nível do mar, limitadas tanto pelas águas do mar ou por água dos oceanos, elas recebem o nome de continente. Existe uma forma de dividir o continente que é a mais usada atualmente. Existem outras formas, mas a mais usada é que se baseia num critério histórico-cultural, né? Que leva em consideração a formação dos povos que habitam os continentes, além da sua disposição natural. Então, segundo o critério histórico-cultural, nós temos 6 continentes. Quais são eles? A América, tá? Dividida aqui entre a América do Norte, a América Central e a América do Sul. O continente africano, a Europa, a Ásia, a Oceania e a Antártica. Todos esses continentes eles são habitados, com exceção da Antártida. Por que a Antártida não é habitada? Ela não é habitada por conta das suas condições naturais. É uma região extremamente fria que dificulta a ocupação humana desse território, correto? Por não ser habitada, a Antártida também é o único continente que não está dividido em países. Os demais continentes, todos estão divididos em países. Então você vai encontrar dezenas de países na América, você vai encontrar dezenas de países na África, você vai encontrar dezenas de países na Europa, você vai encontrar dezenas de países na Ásia e muitos países na Oceania. Correto? Então esses são os continentes da Terra. Atentem bem. O Brasil é um país que está localizado no continente americano, particularmente aqui na América do Sul. Em torno dos continentes você vai encontrar os oceanos: o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico e o Oceano Glacial Ártico. Correto? Vamos avançar? Os oceanos e os mares. Qual é a diferença de um mar para um oceano? O que é que eles têm de semelhança? Mares e oceanos têm de semelhança o quê? A característica das suas águas. Tanto as águas dos mares quanto as águas dos oceanos são águas salgadas, né? Então, os oceanos são massas de água salgada que cobre quase 3/4 da superfície do planeta. Ou seja, a maior parte do planeta Terra é coberta por água dos oceanos, certo? Os mares, na verdade, eles são parte dos oceanos. Só que eles não são tão profundos, né? Eles geralmente estão localizados próximo aos continentes ou no interior dos continentes, correto? E aí a gente tem
essa seguinte distinção. O maior, falando de continentes, o maior continente do mundo é a Ásia, o segundo maior, a América, o terceiro, a África, o quarto, a Antártida, o quinto, a Europa e o sexto, a Oceania. Isso eu estou falando em tamanho territorial. Porém, quando a gente trata de população, você vai ver que a Ásia é o continente mais populoso do mundo. De cada 10 pessoas que existem no mundo, 6 estão na Ásia. E, em extensão, os oceanos estão distribuídos da seguinte forma: o Pacífico, o maior dos oceanos, o Atlântico, o segundo maior, o Índico e o Glacial Ártico. Essa é a ordem de grandeza desses oceanos. Correto? Compreendido essa parte? E aqui você vê essa distribuição através dessa fotografia aérea do mundo. Você vai encontrar, por exemplo, o Mar das Antilhas. Olha o mar, ele fica mais próximo dos continentes, enquanto os oceanos circundam os continentes. Aqui você vai encontrar o Mar Vermelho, entre a África aqui e o Oriente Médio, o Mar Mediterrâneo, entre a África e a Europa, aqui mais ao interior do continente, o Mar Cáspio e o Mar Negro. Tá certo? Então repare que as dimensões dos oceanos são bem maiores do que as dimensões dos mares, embora ambos tenham águas salgadas. Correto? Vamos avançar? Entramos então na parte 2 desse assunto. Aí a gente vai falar de localização geográfica do Brasil. Ora, quando eu trato de localização geográfica do Brasil, é a gente se localizar, a gente entender a nossa posição no mundo, tá certo? O Brasil é um dos maiores países do mundo em termos de extensão territorial. O Brasil tem uma dimensão muito grande, tá certo? Observem aqui no mapa que você vai ver os maiores países do mundo: Rússia, China, Canadá, Estados Unidos e Brasil. São os países de maiores extensões territoriais do mundo. O Brasil está localizado na América, ocupando grande parte da porção sul do continente americano. Então, aqui na América do Sul, o Brasil é o maior país, certo? A associação entre a localização geográfica do Brasil e sua extensão territorial é um dos fatores que contribui para que exista no território brasileiro uma grande diversidade de paisagens, com relevos, climas e vegetações muito variadas. Então, o tamanho territorial do Brasil faz com que no Brasil haja uma grande diversidade de climas e uma grande diversidade de espécies vegetais. Nós temos uma vegetação muito diversa em decorrência desse tamanho e em decorrência das quantidades climáticas que nós temos. Nós que estamos aqui na região norte, por exemplo, nós temos um clima bastante quente, que é um clima equatorial. Já quem mora no sul do Brasil já vai ter um clima mais ameno, que é um clima subtropical, um clima que em um determinado período do ano esfria bastante, coisa que não acontece aqui para nós que estamos localizados no norte do país. O clima aqui é constantemente quente o ano todo, correto? Vamos avançar? E como é que eu localizo o Brasil? Se alguém te perguntar assim, onde se localiza o Brasil? A primeira resposta que você vai dar a essa pessoa é: baseado em quê? Então eu posso localizar o Brasil a partir de diferentes formas. Por exemplo, se for uma localização baseada no continente, é aquilo que eu já falei para vocês. O Brasil se localiza no continente americano. Logo, todos os brasileiros também são americanos. Só que nós somos americanos que estamos localizados na América do Sul. Se for nos hemisférios, mas professor, o que é um hemisfério? Hemisfério o significado da palavra hemisfério é metade da esfera. Vocês sabem que o planeta Terra, por ter um formato esférico, ele pode ser dividido em duas partes iguais, duas bandas. Essas bandas é o que a gente chama de hemisfério. Então, eu posso dividir o Brasil assim, no sentido norte e sul. A linha que faz essa divisão é a linha do Equador.
Então, todos os países que estão acima da linha do Equador estão no hemisfério norte. Todos os países que estão abaixo da linha do Equador estão no hemisfério sul. Correto? No caso do Brasil, a maior parte do território brasileiro está no hemisfério sul e uma pequena parte no hemisfério norte. Quando eu levo em consideração o meridiano de Greenwich, que divide a Terra em hemisfério leste e hemisfério oeste, tudo que está à direita de Greenwich, eu digo que são países do hemisfério leste. Tudo que está à esquerda de Greenwich, eu digo que são países do hemisfério oeste. E o Brasil está bem aqui. Greenwich está bem aqui, logo o Brasil está localizado no hemisfério oeste da Terra, quando eu levo em consideração o meridiano de Greenwich. E nas zonas climáticas, a localização do Brasil nas zonas climáticas, o que são as zonas climáticas? São as regiões distribuídas de acordo com a intensidade de luz e calor que elas recebem do Sol. Então, essa parte aqui do meio da Terra, né, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, cortada aqui pela linha do Equador, é a região mais quente do planeta Terra, que mais recebe luz e calor. Então, essa é a zona quente, que eu chamo de zona tropical. Nos polos, eu tenho as zonas frias, que são as zonas polares, zona polar norte, zona polar sul. E entre a zona tropical e a zona polar, eu tenho uma outra zona, que é a zona temperada norte e a zona temperada sul. Qual é a característica da zona temperada? A característica da zona temperada, os países que estão localizados nessa região apresentam as 4 estações do ano bem definidas. Verões quentes, invernos frios. Né? O Brasil, a maior parte do território brasileiro está na zona tropical. Logo, a maior parte dos climas brasileiros são climas quentes. Somente o sul do Brasil, a parte sul do Brasil, está localizado na zona temperada sul, onde os climas já sofrem bastante variações ao longo do ano. Inclusive, no sul do Brasil, é possível, em algumas partes, você perceber a precipitação de neve, tá certo? Coisa que nós aqui do norte nunca vamos ver por conta da nossa condição climática. Nosso clima é quente, tá certo? E aqui nesse outro mapa você vê a localização do Brasil nos continentes, ok? Vamos avançar? E a formação e regionalização do território brasileiro. Como é que se formou o território brasileiro? Lembre-se, isso que a gente chama de território brasileiro levou um tempo para se formar. Os países não existiam. Os países são invenções humanas, são invenções das pessoas. E o Brasil também faz parte desse contexto de invenções. Então, o território do Brasil, disso que hoje a gente chama de Brasil, ao longo do tempo ele foi se transformando, até chegar nesse formato que tem hoje. Correto? Como é que se dá a formação territorial do Brasil? Primeira coisa, a gente tem que entender que o continente americano ele foi colonizado pelos países europeus, correto? No caso do Brasil, as terras que hoje formam o Brasil, elas foram ocupadas principalmente por portugueses. Tá? Todo o continente americano foi dividido entre portugueses e espanhóis, através de um tratado que ficou conhecido como Tratado de Tordesilhas. Tá certo? A chegada dos portugueses e dos espanhóis na América, ela se dá no final do século XV. Então, quando portugueses e espanhóis chegam ao continente americano, eles não vão encontrar países, eles vão encontrar apenas um espaço ocupado por uma diversidade muito grande de populações nativas, né? Popularmente conhecidos como indígenas. Olhem aqui no Brasil a quantidade de tribos indígenas, né, de etnias, vamos assim dizer, que habitavam esse território. Tá certo? Então, antes da chegada dos portugueses, o território que hoje é o Brasil era habitado por uma grande quantidade de etnias, de indígenas, tá certo? Que não demarcavam essas terras assim como estão hoje, ok? Então, aqui, como é que se dá a formação do território brasileiro? Vocês estão vendo essa linha tracejada aqui? Ó? Essa linha aqui é o chamado Tratado de Tordesilha. Todas as terras que estavam para o leste de Tordesilha pertenciam a Portugal.
e todas as terras que estavam para o oeste pertenciam à Espanha. Então, logo, as terras portuguesas eram somente essa daqui. Essa outra parte pertencia aos espanhóis. Só que vai havendo uma expansão do território. Os portugueses foram cada vez mais avançando para o interior do território e ocupando terras que pertenciam à Espanha. Tá certo? Então, houve uma marcha para o oeste. Tá certo? Então, essas terras aqui eram portuguesas, essa parte aqui eram espanholas. À medida que os portugueses foram avançando, eles foram ocupando mais terras, inclusive terras que eram pertencentes à Espanha, né? Pertencentes porque eles se apropriaram, não que eram deles propriamente. Lembre-se que isso foi uma conquista. Eles chegaram aqui e conquistaram essas terras e dividiram de acordo com seus interesses, correto? Então aqui você tem América Portuguesa no século XVI, no século XVII, repara que vai avançando, território ainda não ocupado no século XIX. Então havia um vasto território que não era ocupado no século XIX. E os portugueses foram avançando sobre esse território e se apossando desses territórios, tá certo? E aí, o objetivo principal dos portugueses e espanhóis, ao chegar nessas novas terras, era conquistar riquezas. Nesse sentido, a exploração econômica das terras que vão formar o Brasil, elas foram essenciais para a formação do nosso território, certo? Nas primeiras décadas de colonização, na parte sul do continente americano, os portugueses não encontraram aquilo que eles mais ambicionavam encontrar, o que era metais preciosos, ouro, prata, pedras preciosas. Como eles não encontraram, eles começaram a explorar aqui pelo litoral brasileiro algum produto que tivesse valor comercial. E o produto que eles mais exploraram foi o chamado pau-brasil, que é inclusive a árvore que dá nome ao que vem a se tornar futuramente, ao que vai se tornar futuramente o Brasil. Então começaram a explorar o pau-brasil, extraíam essa riqueza daqui e mandavam para a Europa. O pau-brasil tinha um grande valor na Europa, por quê? Por conta da madeira, que era muito resistente, favorável à produção de móveis, mas principalmente por conta da pigmentação avermelhada, que era muito usada para tingir roupas, tá certo? No século XVI, começa uma nova forma de exploração, tá? O pau-brasil foi o primeiro, posteriormente houve a introdução da produção de cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar é um produto de clima quente, muito favorecido aqui no Brasil, né? E a partir daí começa a se plantar cana-de-açúcar, principalmente no Nordeste. Começa uma exploração maior economicamente por parte dos portugueses. Repara, ainda não estou falando de um Brasil, de um país, ele ainda não está formado propriamente. Ele está se formando, tá certo? Então, com a cana-de-açúcar, começou efetivamente a ganhar importância a exploração econômica desse território por parte dos colonizadores, particularmente dos portugueses. E aí, para a produção de cana-de-açúcar, se escravizou indígenas, né, inicialmente, e posteriormente foram trazidos escravizados africanos, né? Lembrem-se, o termo correto é escravizado e não escravo. Ninguém nasce escravo, as pessoas são escravizadas. Então foram trazidos esses escravizados da África para trabalharem nas produções canavieiras do Nordeste brasileiro. Já no século XVII, começa a haver a expansão dos colonizadores sobre o território, né? E começa a se explorar novas formas de ganhar riqueza, de conseguir riqueza. Por exemplo, a pecuária, a criação de gado, a busca de drogas do sertão aqui para a região norte. Drogas do sertão eram aquelas especiarias que tinham valor comercial, como cacau, como a castanha do Pará, né? Entre outros produtos que tinham valor comercial. Descobriu-se o ouro aqui na região das Minas Gerais, né? E aí começa uma exploração bem intensa e uma ocupação mais intensa. Então, repare, à medida que foram se descobrindo novas formas de explorar o território, novas formas de conseguir riqueza, a colonização foi avançando
e o território foi se expandindo, o território português foi se expandindo, né? E essa expansão vai dar origem ao que hoje é o Brasil. Então aqui você vê alguns produtos explorados: o café, o mate, o cacau, o fumo, algodão, ouro e diamante, drogas do sertão, particularmente aqui na região norte do Brasil, pecuária, que é a criação do gado, enfim. E com a exploração econômica do território brasileiro, portugueses foram entrando cada vez mais e ocupando cada vez mais territórios que pertenciam aos espanhóis. Está aqui o Tratado de Tordesilhas. Teoricamente, só essa parte pertencia aos portugueses. Mas como os portugueses foram explorando economicamente e avançando, eles ultrapassaram Tordesilhas. E aí, no ano de 1750, Portugal e Espanha assinaram um tratado, justamente para evitar o conflito entre eles. Esse tratado ficou conhecido como Tratado de Madrid. Esse tratado, a gente pode dizer que ele dá mais ou menos as fronteiras que o Brasil tem atualmente. Repare como o Brasil ficou todo controlado agora já por Portugal, né? Repare que os contornos são bem semelhantes do que a gente tem hoje, tá certo? Então, foram delimitadas essas fronteiras do que viria a ser o Brasil. Posteriormente, o Brasil vai ganhar novos territórios, tá certo? Vai avançar novos territórios. No século XIX, desenvolvia-se no território um conjunto de atividades econômicas importantes, né, como a produção do café. Aí no século XIX já entra um dos produtos que se tornou muito importante para a economia brasileira, que de uma certa forma ainda é a produção de café, principalmente aqui no sul e do sudeste do Brasil, né, que passa a ganhar uma importância econômica muito grande para a economia do Brasil nesse momento histórico, tá certo? Ok? Então, com isso, a gente finaliza esse primeiro período, essa primeira parte das nossas aulas de geografia para o 8º ano. Lembrando que essas aulas, elas são aulas tanto para o 8º ano da manhã, quanto para o 8º ano da tarde. Certo? Com isso, a gente finaliza. Um grande abraço a todos. Aguardem a nossa próxima videoaula. Tchau!